Ora, o Espiritismo, portanto, ele é essa ideia, é uma ideia progressiva e percorre um curso evolutivo. Aí ele chama atenção para um fato interessante. Ele diz assim: governar, o ato de governar verdadeiramente, somente por aquele que acompanha o progresso. Né? Os governos, as religiões que vão estacionar, por exemplo, com essa questão de dogma, o governo que quer governar no passado, com ideias retrógradas, e as religiões. Ele diz que nos dois campos. Então, para quem diz assim, o Kardec não falava em política, então lê esse ponto no Céu e o Inferno, porque ele está tratando disso, ele está falando da polis, do governo, da política, e ele diz que governar verdadeiramente somente acompanhando o progresso. E ele diz assim: governos e religiões que estacionam não progridem junto às ideias. E isso, governos que estacionam não progridem junto às ideias, que percorrem um curso evolutivo incessante, resulta no quê? No desaparecimento, no perecimento. Então, pessoal, isso Kardec responde, né? É bom ou é ruim? É bom ou é mal? Ele vai dizer, para quem vive no passado é muito ruim. A ideia nova chegar, os conceitos novos, a evolução, não é? Então, é por isso que no século XXI nós vamos lidar com pessoa que, por exemplo, nega a questão da vacina e dos seus efeitos, que é uma produção da ciência. Por quê? Porque para ela a ideia nova é algo ruim, tira ela da zona de conforto, independente do resultado. A gente precisa ser generoso para entender isso. Independente do resultado. A pessoa não vacinou e adoeceu, pode ser um resultado morte. Mas ela quer ficar no conforto daquele passado com o qual ela convive, naquele atavismo, naquela prisão mental que ela vive, mas que para ela é confortável. Então a gente precisa tentar entender isso. Então, para quem está vivendo o passado, o novo é ruim. Mas e para quem está vislumbrando o futuro, que quer conhecer, ele vai dizer: olha, ele está diante da lei do progresso, que é uma lei divina, e que contra essa lei do progresso não adianta em absoluto, você lidar contra, né? Não tem ira de Deus. A Elisa está falando assim, o que significa ira de Deus? Deus é amor segundo o evangelho do Cristo, então não tem ira, tá? Lei de amor, justiça, caridade. Deus não é guerreiro, Deus é amor, tá? Então tem lá no Livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade, tá bom? Deus tem atributos. Nós é que somos irados, coléricos. Deus não. Deus está esperando a gente passar essa fase aí para chegar mais próximo e auxiliar na obra da criação, porque só quem ama pode governar. No mundo espiritual, a hierarquia é aquele que mais ama. Não é igual aqui o que é mais orgulhoso, prepotente, ou que mostra poder, violência, nada. No mundo espiritual, quem governa é quem mais ama. Mas vamos seguir aqui o nosso tema, né? Então, a lei do progresso é uma lei divina e ela não sofre resistência. É lei imutável. Ora, então quem está vivendo no passado e não quer progresso, ele sofre, mas ele sofre muito mais porque ele está lutando não contra a gente, não contra pessoas. Não, é porque é natural, as ideias percorrem um curso. Chega um ponto que o conhecimento está maturado e a ideia surge e a transformação acontece. E aqueles que não estão de acordo, em conformidade com essa transformação, que ela é interna, ela acontece no íntimo das pessoas. E é por isso, então, que regenera. Aí pergunta, né, qual que é o resultado, então, de tudo isso? Ele vai dizer, olha, o problema é grave. Aqueles que se mantêm no passado com ideias retrógradas, com ideia do castigo, da recompensa, do demônio, sabe, das indulgências, do dogma, e que não evolui com a razão, a questão material ela surge e ela ultrapassa, sobrepuja a religiosa. Então, você começa a advogar uma ideia de que vai resolver tudo para as pessoas
a partir do dinheiro. E que com o dinheiro você vai abrir as portas do céu, como se tivesse um céu num lugar circunscrito e lá de fato existisse uma porta que você ia adentrar para algum lugar circunscrito. E a gente aprende aqui na obra O Céu e o Inferno que céu é o estado de espírito, é a sua felicidade, portanto há céu em qualquer lugar que você estiver, encarnado ou desencarnado. Como também existe o inferno, que é o estado de espírito, a sua infelicidade. Está no meio de bilhões, trilhões de espíritos, mas você se sente infeliz, independente do lugar que você estiver. Aí ele se torna esse inferno, mas é porque o sofrimento é inerente àquela imperfeição, a qual o espírito ainda não percebeu que ele é a própria causa do seu sofrimento. Ele vai se submeter a pagar um imposto quando está encarnado, aqui na matéria, mas quando ele está desencarnado, ele possui essa ideia também, porque ele está apegado nela. E ele sofre muito mais quando chega no mundo espiritual e não acessa o tal céu pelo qual ele pagou, pelo seu medo, temor daquele castigo eterno. Como as ideias sofrem um efeito de progressividade, porque ela está de acordo com a lei do progresso, então a ideia evolui, as ideias vão modificando no curso do tempo, né? A gente precisa pensar assim, mas então, e o espiritismo nessa ideia aí, né? Em tudo isso? O espiritismo traz uma ideia central. Qual é essa ideia central? Que cada um de nós seremos o resultado das nossas próprias obras, independente de você ser rico ou pobre, homem ou mulher, ou qualquer imaginação que você tenha entre um polo e outro. Há pessoas que não se apresentam como homem, como mulher. Mas independente disso, até porque, questão 200 de O Livro dos Espíritos, não há sexo entre os espíritos. Então a gente precisa avançar com essa ideia progressiva, proveniente da lei de igualdade e da lei de liberdade. A nossa ideia no Espiritismo é que nós somos resultado das nossas próprias obras. O meu próximo segundo depende de mim e somente de mim. Eu estou aqui na Terra sofrendo as circunstâncias das minhas escolhas. Essas são as consequências. Eu vou indo por um caminho, sofrer os problemas, as vicissitudes desse caminho. Vou por outro, ali terão outras vicissitudes, outros problemas, outras circunstâncias. Mas a escolha é minha. Então eu sou resultado daquilo que escolho. Aqueles que estão aqui na Terra, que se julgam ricos, proprietários, não são mais do que usufrutuários das riquezas que são de Deus, estão na criação, são de Deus. Para que nós temos tudo que temos na Terra e no universo todo? Para o bem, pelo bem, somente para isso. Essa é a ideia, né? A conduta moral, agir com o objetivo do bem, questão 629 de O Livro dos Espíritos, para o bem, pelo bem de todos, sem interesse pessoal, questão 895. O Espiritismo vem mostrar para cada um de nós que não importa a riqueza que tenha, não vai comprar um lugar no céu. Primeiro, porque não tem lugar no céu. Não tem lugar no céu. Olha que há muitas moradas na casa de meu pai e ninguém tem um tostão aqui furado na terra para poder comprar qualquer lugar nessas várias moradas da casa do nosso pai, que é amor. Então não tem ira. Tem é depois você se encontrar numa situação no mundo espiritual dizendo assim para si mesmo: esse rol de coisas que fiz deram resultado. Sou o melhor, ou posso, a partir dessas escolhas, melhorar a mim mesmo. Essas outras aqui não me fizeram bem, não melhoraram, e eu não tenho o resultado esperado com tudo isso que eu fiz. Na vida futura, nós vamos nos deparar com as consequências e os resultados dessas escolhas que fizemos aqui.
E muitos estão aí vinculados às religiões, sejam pobres ou ricos ou medianos, fazendo escambo com Deus, como se Deus estivesse ali de fato e trocando com eles. Quem está trocando, pessoal, são os interessados em manter o status quo do dogma, porque eles se locupletam, eles se enriquecem com isso. E é disso que o capítulo que a gente acabou de encerrar tratou, né? Os adversários do espiritismo, é lógico que vão anatematizar o espiritismo, vão se contrapor, vão falar que é coisa do demônio. Por quê? Porque o espiritismo seca a fonte de renda dessa turma. Então eles vão chamar de coisa do demônio, porque nós tratamos aqui a vida futura, ou seja, após a morte, como algo que você prepara com o seu conhecimento e as suas ações nessa vida. E aí, quando eu desencarno, vou para o mundo espiritual, eu experimento fazer um inventário de tudo que eu fiz de bom ou de mal, e ali vou tomar novas resoluções se eu estiver em condições disso. Porque às vezes eu faço muito mal, que quando eu chego no mundo espiritual, a minha perturbação demora muito. Ou eu endureço, porque eu chego lá e não recebo tudo em troca. Fico inimigo do Cristo, porque numa religião qualquer me apresentaram um Cristo, não é o Cristo que você vai conhecer no mundo espiritual. Porque você vai conhecer no mundo espiritual a expressão viva do Cristo. O que é a expressão viva do Cristo? Não é ele que você vai encontrar com ele. Você vai encontrar com bons espíritos que vão repetir a conduta do Cristo, como está lá na questão 625 e na 627 de O Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo, chegando aqui dizendo assim, não adianta frequentar a igreja, não adianta ficar dando cesta básica, fazendo sopa, fazendo coisas em troca, pensando que vai ter uma vida futura confortável. Não. A ação no dever precisa ser sem interesse, nem esse interesse de ser melhor na vida futura. Você tem que ser melhor para si mesmo, corrigir suas imperfeições. É disso que se trata. Mas tem muita gente que vive os antigos e onerosos esquemas. Quais são eles? Demônios, indulgências, povo eleito. O povo eleito, então, agora tem negócio e pode ser próspero. Mas e quando você não alcança essa prosperidade, eles precisam lá do demônio, para culpar o demônio. Ah, então esse local aqui está consagrado para o demônio. Gente, primeiro que é um erro de fala, viu, gente? A pessoa infeliz que fala que um determinado lugar está consagrado para o demônio, na concepção de que demônio personifica o mal, não sabe o que significa sagrado. Parte da premissa que eu tenho que conhecer etimologicamente as palavras. Por isso que os espíritos falam para nós, os espíritas, entendei-vos quanto às palavras. E, portanto, é preciso entender que sagrado é sacro, separado. Quando você vai para a cultura judaica, você tinha o lugar santo, santificado, que é a noção de sagrado. Então, quem fala que se consagra alguma coisa para o demônio, no mínimo tem uma ausência mental da concepção de que o demônio personificou o adversário, o inimigo e o mal. Aí você fala assim, consagrei. Não, você só pode sacramentar, sacralizar, separar como lugar santo, como lugar que não é violado, que é puro para Deus, só para Deus. Para o resto, gente, desculpa, tem um errinho de compreensão. Deve ser um problema mental quando fala esse tipo de coisa e cria uma palavra. Mas o que acontece? O Emmanuel fala no capítulo 9 da obra Pensamento e Vida, sugestão. Então tem umas pessoas que estão tão afeitas a serem sugestionadas, hipnotizadas, que não prestam atenção nos mínimos detalhes. E é por isso que nós começamos dizendo que no Espiritismo a razão vem em primeiro lugar. Ah, tem fé, claro, mas não a fé religiosa. Nós temos a fé racional, que analisa, que crê só após ter compreendido,
que vai crer depois de ter adquirido por si só e tão somente por si o conhecimento. O conhecimento, ele não vai ser adquirido de fora para dentro, isso é heteronomia. As pessoas podem falar o que quiser para nós, mas se a gente não prestar atenção, não vai aprender. Vou fazer a mesma pergunta nessa vida e nas próximas, porque eu não presto atenção. Se eu prestasse atenção, eu já saberia. Mas a gente passa aqui na vida com aquilo que Humberto de Campos chamou de sono da indiferença. Está lá na obra Boa Nova, quando ele fala que Jesus foi ao monte rezar e levou três discípulos com ele. E pediu, eu vou ali, mas fiquem em oração aqui, fiquem acordados. E o que eles fizeram? 3 vezes que Jesus volta para conversar com eles, eles estavam dormindo. E nosso querido Humberto de Campos chamou de o sono da indiferença.